Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Lembre-se de nos acompanhar pela nossa página no Facebook com várias dicas e informações, pelo Instagram e pela nossa página no YouTube. Quero iniciar retomando com vocês um pouco do que conversamos na nossa última videoaula. Então, lembrar que conforme a nova BNCC, o conteúdo, ou melhor, os objetos do conhecimento para o sexto ano se iniciam com os conceitos de substância e mistura de substância. Na nossa primeira videoaula, conversamos sobre o fato da necessidade de introduzir, antes do conceito de substâncias e mistura de substâncias, o conceito de matéria. Então aqui eu retomo com vocês um pouquinho do que nós vimos lá, para quem não assistiu a nossa primeira videoaula. Lembrar então que matéria é tudo aquilo que nos cerca, que apresenta massa e volume. E pode apresentar três estados de agregação, ou como normalmente nós falamos no nosso dia a dia, três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E vamos lembrar que toda matéria vai ser composta, então, por substâncias. Acho bastante difícil trazermos para a sala de aula os conceitos de matéria e substância. Porém, se faz necessário pensarmos uma forma adequada para que nossos alunos consigam ter, no sexto ano, uma compreensão desses objetos do conhecimento. Então, como sugestão, inicialmente, eu coloco aqui uma lista de materiais que você, professora ou professor, poderá trazer para a sala de aula para trabalhar com esses alunos. Essa sugestão não é fixa. Ela segue um critério estipulado por mim, onde eu já utilizei esses materiais em atividades práticas na sala de aula e funcionou muito bem. Mas essa lista pode ser alterada em função da região onde você encontra e da realidade em que você se encontra. Então, eu listo aqui um fragmento de rocha, açúcar cristal, o açúcar que a gente utiliza na nossa cozinha, sal de cozinha, uma vela, de preferência branca, bolitas, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de bolitas, ou bolas de gude, uma folha de papel A4, água num recipiente, então, de preferência transparente, acetona, que a gente utiliza para retirada de esmaltes, vinagre de preferência incolor, um pedaço de madeira não muito grande, bicarbonato de sódio, que muitas vezes a gente utiliza na culinária, e uma garrafa plástica. Indicaria uma garrafa de água, num volume de 500 ml, transparente. Logo vocês vão entender por que eu preciso de todos esses materiais. Bom, a ideia então é que você exponha esses materiais na sala de aula e deixe os alunos bem livres para manipularem todos esses materiais. Solicite a eles que façam uma listagem do que está ali exposto. Não coloque etiqueta, não coloque nome no que você levar. Por exemplo, o açúcar, o sal, coloque num recipiente em que eles possam tocar, até mesmo provar, e consigam verificar o que tem ali. Inicialmente visualmente, ou pelo tato. Você pode fazer uso dessas lupas manuais, que são bem simplesinhas, mas são muito práticas para a sala de aula, para o dia a dia na sala de aula. E elas são bem acessíveis com relação ao preço. A última vez que eu adquiri uma, acho que eu paguei em torno de 5 a 6 reais. E nas escolas muitas vezes isso é disponível, já que o microscópio chega a ser 4. A partir daqui a atividade fica muito a critério do que existe na escola. Se você tem um bom laboratório de informática, que os alunos consigam acessar, tem uma boa disponibilidade de internet, eu sugiro que você divida os alunos em grupo, que cada grupo, dupla, trio, escolha um material que você levou, ou dois,
e faça uma pesquisa. Então, que você oriente essa pesquisa a partir daquele material que está ali, tá? Que tipo de pesquisa é interessante nesse momento você conduzir? Então, que eles consigam definir a origem desse material que está ali, ou substância, a composição química, quando for possível, e já comecem a trabalhar com o nome e a fórmula dessas substâncias ou materiais que estão ali. Bom, aqui apresento para vocês um exemplo do que seria o ideal que seus alunos conseguissem produzir. Claro, sempre com a ajuda de você. Com relação ao fragmento de rocha, então, na minha região, uma das rochas mais comuns que a gente encontra no nosso dia a dia é fragmentos de basalto. Então, basalto ele vai ser uma rocha classificada como ígnea ou magmática, e ela ocorre em função da solidificação do magma, quando há algum tipo de derramamento vulcânico. A constituição de um fragmento de basalto, ela é variável e ela é composta de várias substâncias. Então, a gente vai ter óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de cálcio e óxido de magnésio, em maiores proporções. Além de outros óxidos que vão estar presentes em proporções menores. É interessante, sim, que os seus alunos já comecem a observar que tem uma mistura presente nessa rocha. É óbvio que se você estiver numa outra região, você pode usar um fragmento de rocha diferente desse que eu estou colocando aqui como exemplo. Mas é interessante eles perceberem que ali a gente tem várias substâncias. Talvez eles não vão usar essa palavra, mas eles já vão começar a perceber que eu não tenho somente algo homogêneo ali. E isso pode ser como segunda sugestão, então, eu trouxe o açúcar cristal, ou como a gente conhece ele quimicamente, denominado como sacarose. Ali no ladinho a gente tem uma selfie de sacarose, costumo brincar com os meus alunos, que se a gente pudesse tirar uma foto ou fazer uma selfie das substâncias químicas, no caso da sacarose, a estrutura seria essa. Lembrar então que a sacarose ela pode ser originada da cana-de-açúcar, tal como acontece aqui no Brasil, mas em muitos países se utiliza a beterraba, entre eles França, Alemanha, Estados Unidos, Marrocos, Rússia e China. Tá? Ali eu coloquei os nomes, então, dessas espécies, da açúcar de cana e da beterraba. Dá pra gente trabalhar alguma coisa de nomes científicos, coloquei a fórmula. E também a gente pode trabalhar os tipos de açúcar que existem hoje, disponíveis no mercado. Que hoje existem, você pode escolher todos os tipos que você quiser. O mascavo, o demerara, o cristal e o refinado, e quais as diferenças que existem entre eles. Se existe diferença de composição química ou algo além disso. E lembrar vocês, então, que a sacarose ela é classificada como um disacarídeo, porque ela é composta por duas moléculas, ou duas unidades, tá? Que é a glicose e a frutose. Não sei se você vai conseguir ir tão longe, né? Mas é importante você ter essas informações anteriores aos alunos, para você poder daqui a pouco usar isso e pensar em como usar isso. Logo em seguida, então, eu trago o cloreto de sódio, que é o nosso conhecido NaCl. Ali do ladinho eu tenho uma selfie do cloreto de sódio. Ele se apresenta na forma de uma rede cristalina, porque nós temos aqui uma substância que apresenta uma ligação iônica. Então nós temos formação de íons, um íon positivo representado pelo sódio e um íon negativo representado pelo cloro, que se unem então em função da atração das cargas, tá? E formam uma rede cristalina. Seguindo aqui a sequência, então eu trago uma vela. Lembram que eu recomendei uma vela branca de preferência? Então a vela basicamente vai ser constituída pela parafina, tá? A gente tem um fio ali, né? Um fio de linha,
Mas nesse momento não vamos trabalhar com ele, ou se você quiser, pode trabalhar, fica a seu critério também. Então a parafina, que é a substância que compõe a vela, ela é originada do petróleo, né, extraída então do petróleo, e ela apresenta elementos inflamáveis, alguns mais inflamáveis e outros menos inflamáveis. Por isso que a vela não queima totalmente, né? Que são os hidrocarbonetos. Ali a gente tem a fórmula da vela, né? A fórmula química da vela. Na sequência eu sugeri bolitas ou bolas de gude, que são feitas então de vidro. Lembrar que o vidro tem uma reciclagem infinita, então a importância da reciclagem, né? E ele é composto basicamente de carbonato de sódio, calcário e óxidos de minerais, principalmente óxido de silício. Na descrição do vídeo eu tenho algumas sugestões de vídeos que vocês possam utilizar como material de apoio na fabricação, que explica então como ocorre a fabricação do vidro. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês então os conceitos: substância e mistura de substância. Eu nunca uso a palavra mistura sozinha, eu gosto de usar mistura de substâncias, tá? Com relação ao conceito de substância, vamos lembrar que o conceito de substância ele vai ser definido pela IUPAC, que é o órgão então que coordena mundialmente a forma como deve ser expressa então tudo aquilo que condiz com o mundo da química, né? E a IUPAC define como substância então algo que tem a composição constante. Então, se tem variação de composição, eu não tenho substância, eu tenho uma mistura de substância, tá? E essa composição constante se dá basicamente pela existência de uma fórmula química definida, tá? Então, H2O vai ser água em qualquer parte do mundo. A proporção é 2 hidrogênio para 1 oxigênio, tá? Então, a composição química vai ser constante. Além disso, substância química apresenta propriedades físicas fixas, entre elas densidade, condutividade elétrica, ponto de fusão, ponto de solidificação, não variam, tá? Bom, pessoal, aqui eu encerro então essa videoaula. Lembrar vocês que na sequência, na minha página no Facebook, eu vou ir liberando então algumas postagens com relação aos outros materiais que eu sugeri na lista para trabalhar em sala de aula. Então, colocando as informações lá que vocês possam precisar para utilizar no trabalho de vocês. Lembre-se de nos acompanhar no Facebook, no YouTube e no Instagram, com informações diárias e com dicas. E aproveitem para sugerir, comentar, criticar, enfim, tudo aquilo que possa me ajudar a contribuir com o trabalho de vocês. Valeu, obrigada!